E eu fiquei pensando, irmãos, no que pregar nessa noite, né? Fiquei pensando em que tema, até essa semana aqui na igreja eu conversava com Moisés sobre isso. E Deus colocou no meu coração essa palavra de Josué. Eu já preguei nesse texto algumas vezes, né? Aqui também, na igreja. E esse texto é um texto muito especial. Não só pelo contexto, né, que a gente sabe da história, porque Josué, ele acompanha toda a vida, todo o ministério de Moisés, desde o início. Você sabe disso, você conhece essa história, né? Você lembra que quando Moisés envia os 2 espias, Josué e Caleb, e mais 10, né, são 12 espias que ele envia para espiar a terra de Canaã. Desses 12 que vão espiar a terra, só Josué e Caleb entram. Então você imagina o contexto aqui dessa situação. Eles saem do Egito, né? Moisés sai do Egito com aquele povo, levando aqueles homens, levando toda aquela turma, né? Saindo do Egito, levando para Canaã. Algumas pessoas falam em 2, outros chegam a falar em 3 milhões de pessoas. E por que eles não têm um número? Porque eles falam aproximadamente 600 mil homens, judeus, homens de idade de guerra. E quando você multiplica isso aí por mais um número 3 ou mais, você vai chegar nesses números. E outra situação, o texto bíblico afirma que muitos acompanharam. Isso que, para mim, isso é conversão. Isso é transformação, viu, Edvaldo? Porque muitos acompanharam. Porque eles viam o poder de Deus na vida do povo hebreu quando eles saíram. E você que está lendo, fazendo a leitura anual da Bíblia, já deve ter lido esse ano a saída do povo. Quando eles estão aí, as pragas vêm, né? Quando as coisas, a mão de Deus vem sobre o povo, e o texto é muito claro que eu disse, com um braço forte, né? Com mão estendida, Deus retira. Deus age com poder ali na vida daquele povo e mostra o seu poder. Isso é algo extraordinário. Isso é algo fantástico para a nossa vida. Então o texto diz que muitas pessoas acompanham os judeus. Os hebreus, né? Porque os judeus seriam só da tribo de Judá, ali não estaria. Os hebreus, o povo hebreu, todo Israel de Deus ali, muitos acompanham, muitos. Então não se tem um número. Agora imagine, 40 anos depois, que é o tempo da peregrinação, é o tempo da vida no Egito, 40 anos depois, só Josué e Caleb estão vivos. Pensa nesse contexto comigo. Só Josué e Caleb permanecem vivos. Todo aquele povo havia morrido, inclusive Moisés. E aí é a hora que chega a palavra do Senhor. E é interessante que diz que é Deus quem fala com Josué. Não é alguém que vai falar, não, o próprio Deus. E o versículo 1 diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus, falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, e disse, meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Então imagine que momento especial da vida do povo, e que momento especial da vida de Moisés, de Josué. Sabe o que acontece, queridos? 2020 não foi fácil. Não foi fácil para ninguém. Essa semana eu vi uma postagem, eu acho que foi hoje uma postagem, de um pastor amigo meu lá de Camutanga, Miriam, o pastor Eliabe. Ele se referindo a uma pessoa que eu não tenho certeza na postagem se ela era da igreja, mas ela frequentava a igreja regularmente. Eu não sei se ela era da igreja, mas ela frequentava a igreja. E ele disse, como foi triste ver numa madrugada o carro da funerária acompanhado por mais 4 veículos, de madrugada, indo fazer a sepultura daquela irmã. Então não foram só as perdas, não foram só as mortes, foi como isso aconteceu. Foi o contexto de tantas dores, que pessoas viram seus entes queridos entrar num hospital e nunca mais viram. Não puderam visitar, não tiveram acesso nenhum. E depois souberam da notícia. E alguns vieram depois descobrir, Carlinhos, que aquele que foi sepultado não era o seu parente. Já imaginou? Tem um vídeo circulando aí de uma situação
de que um policial, não sei se vocês já viram esse vídeo, ele soube que a mãe dele tinha morrido, e ele vai ao hospital, e ele entra no hospital, e quando abre lá o saco, a mãe dele estava viva. Agora, com a falta de oxigênio em Manaus, as pessoas que estavam sedadas foram mais escolhidas para morrer, porque já estavam sedadas, não iam sofrer com a dor da morte. Esse foi o ano de 2020, mas isso não passou, mas nós estamos atravessando, e se você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito na sua vida, é porque Deus tem algo especial com você, é porque Deus preservou você. Eram como o principal de todos os profetas que viveram, todos os que existiram, porque a ele foi dada a lei. Lembra quando Jesus está lá no Getsêmani, que aparece Moisés e Elias? Representação da lei. Moisés está ali. Josué adorava o mesmo Deus que Moisés e obedecia a mesma palavra que o seu instrutor entregara à nação. Havia continuidade de um líder para o seguinte, mas nem sempre havia conformidade, pois cada líder é diferente um do outro e deve manter a sua individualidade, mas Josué era um discípulo que seguiu. E por duas vezes neste versículo, Moisés é chamado servo de Deus, mas Josué também era servo de Deus, seguia os ensinos, seguia a palavra. Então o importante não é o servo, mas o mestre. O mestre era o mesmo. O Deus é o mestre de Josué, o Deus é o mestre de Moisés. Deus, o Senhor Jesus, é o nosso mestre, é Ele quem nos guia, é Ele quem faz na nossa vida. Deus não falou a Josué, Deus não deu a Josué explicações de como ele iria fazer. Nós vemos isso nos primeiros versículos. Ele diz: vai, se prepara, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio. Deus não foi apresentar para Josué, mas nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser uma vida de confiança no Senhor. Então Deus não tem de explicar para você, como os outros, tintim por tintim, detalhadamente, como Ele vai fazer, não, porque Ele vai fazer, Ele é o Senhor, Ele sabe como fazer, Ele tem o melhor para a nossa vida. Quando confiamos nas promessas de Deus e andamos pela fé, podemos ter certeza de que o Senhor nos dará a direção de que precisamos quando for necessário. Deus tem feito esta promessa ao seu povo. O Evangelho de Mateus começa com Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco, é Deus presente. E termina com Jesus dizendo: estarei convosco todos os dias. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor. Então, é Deus conosco. Eu estarei com vocês. A presença do Senhor é algo que não falha na nossa vida. Nós temos essa convicção, nós temos essa certeza. Eu estarei com vocês. E o escritor aos Hebreus, você sabe o texto, capítulo 3, versículo 5, ele diz: eu jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. Essa é a promessa de que o Senhor está conosco. E Josué também entende isso. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. A palavra de Deus é um incentivo para que os seus servos creiam no Senhor, atendam os seus mandamentos. Queridos irmãos, olhar para a palavra, ler a palavra, ser fortalecido na palavra, é o que tem nos sustentado, é o que tem nos fortalecido, é o que tem nos ajudado, é o que tem nos feito chegar até aqui. É o Senhor, não é outra pessoa não, é Deus na nossa vida, é Ele agindo em nós, e agindo em nós unicamente para a glória dEle, para que outras pessoas conheçam Cristo, como aconteceu comigo e com você. Para que sejamos transformados e para que outras vidas sejam transformadas. Por isso, Josué ouve: seja forte, seja corajoso, não temas, eu sou contigo, eu vou adiante. E os cristãos podem estar seguros das promessas, mas essas promessas devem levar a mim e a você, não a uma acomodação, mas a uma ação.
Qual é a ação? É a ação de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Não há um relaxamento, mas uma proatividade. Não, assim nós iremos vencendo o dia a dia da nossa vida. Josué precisava de tempo para ler a palavra de Deus e torná-la parte do seu interior e meditar nela. Pense no proveito que há em meditar na palavra. Pense no proveito que há em ter a palavra de Deus com você. Pense no proveito que há em gastar tempo na palavra de Deus. Quando a gente olha assim para os dias que passam tão rápido hoje, já entramos aí, terminamos a primeira semana do segundo mês. Fevereiro já está aí. Janeiro acabou. O carnaval foi cancelado esse ano. E as coisas estão acontecendo muito rápido. O tempo passa. O que você tem feito com o tempo? Chega a pensar que não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para a palavra. A nossa vida de hoje é resultado das escolhas que nós fizemos ontem. E o que seremos e quem seremos e o que colheremos amanhã será resultado das nossas escolhas de hoje. Aquilo que eu plantar, eu vou semear, como diz o autor dos Gálatas, capítulo 6. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Quem planta na carne colhe a corrupção, mas quem semeia do Espírito, no Espírito colherá, ceifará a vida eterna. E às vezes nós achamos que não temos tempo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, disse assim, às vezes a gente acha que não tem tempo para isso, não tem tempo para a família, não tem tempo para as outras coisas, e só quer trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, de repente adoece. Adoece e as coisas acontecem. O mundo não para, porque você adoeceu. O mundo não para. Mas a gente acha que às vezes não tem tempo para isso, para aquilo, e nós fazemos as nossas prioridades, e às vezes trocamos o excelente, trocamos o ótimo pelo bom. Trocamos o que é atemporal, o que é eterno, pelo que tem data de validade. É por isso que Jesus, quando encontra-se com a mulher samaritana ali em Mateus no capítulo 4, o que ele diz para ela? Me dá água. Ela disse, o senhor vai pedir água a mim, que eu sou uma mulher e sou samaritana. Ele disse, se tu soubesse que quem fala contigo, tu que me pediria água, e eu lhe daria a água da vida. A água que você beber e nunca mais terá sede. Ela disse, eu quero dessa água, Senhor. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Se a sua água volta a ter sede, a água que eu lhe dou nunca mais volta. Jesus disse, eu sou o pão da vida. A água que eu lhe der nunca mais você vai ter sede. E qual é a sede? É a sede dos desejos, dos anseios da alma. É a sede espiritual. Nos anos que haveriam de vir na vida de Moisés, na vida de Josué, nos anos que haveriam de vir, quando Josué enfrentasse o inimigo e fosse tentando ter medo, ele se lembraria de que era um homem com uma missão divina, desapareceriam. Porque medo é algo que todos nós temos. Talvez você não tenha medo de uma coisa que o outro tem medo, mas todos nós temos os nossos medos. E de repente alguém que não tinha medo de nada, e aí ele está na sua vida normal, vivendo, daqui a pouco ele foi receber a notícia sobre o Covid. Essa semana eu estava em casa, eu estava tomando banho, e aí me ensaboando aqui, e aí comecei a achar que eu não estava sentindo o cheiro do sabonete que eu estava também ensaboando. Eu digo, será que esse sabonete está vencido? Ou será que eu não estou sentindo o cheiro? Aí comecei e terminei meu banho, digo, bom, vou fazer um teste com um perfume ali, com uma coisa com um cheiro mais forte, né? Aí quando fui lá, senti o cheiro do perfume, isso aí até comentei com Tássia. Mas a gente já fica, então quem é que não tem medo? Existem os medos que são normais, porque os medos eles são um gatilho para nós, os medos eles são uma segurança para nós, é o medo que faz com que você não pegue um automóvel e ande nele a 300 km por hora, é o medo. Às vezes você vai dirigindo aqui, você quer ultrapassar e você fica na dúvida se dá, se não dá, é o medo que faz com que você não vá.
Quantas vezes nós somos livrados de situações por causa do medo? Então esse é um medo bom, mas há um medo irracional. Há um medo de que pessoas que têm medo de barata, por exemplo. Isso não é um medo normal, é irracional isso. Eu nunca vi dizer que ninguém morreu por causa de uma barata, já ouvi falar, a não ser que a barata pousou na vida da pessoa, a pessoa tropeçou, sei lá, caiu, bateu com a cabeça no chão e morreu. Aí sim, aí foi a barata a culpada. Mas todos nós temos os nossos medos. Mas quando a palavra vem para Josué, é de que quando ele tivesse medo, ele iria se lembrar da promessa, do poder de Deus ali. Toda vez que as coisas dessem errado, ele fosse tentado a desanimar, se lembraria da ordem de Deus e criaria coragem novamente. Que promessa das Escrituras fazem você lembrar da provisão. Quais são as promessas que faz a gente lembrar? Do cuidado, da proteção, do incentivo de Deus para a nossa vida. Quais são essas promessas? Queridos irmãos, nós não sabemos como será esse ano. Quando a gente pensou que a pandemia estava acabando, quando a gente pensou que as coisas já estavam normalizando, vem o que chama de uma segunda onda. Alguém fala de uma variante do vírus. E não se sabe muita coisa ainda a respeito dessa doença. Ninguém sabe tratar ainda com certeza, com convicção dessa doença. Não se sabe. Porque se soubesse tratar com certeza e com convicção, não estaria morrendo aí muitas pessoas até hoje. Então nós não sabemos como será ainda o ano. E por causa dessas incertezas da vida, do desemprego, algumas pessoas esperando o auxílio emergencial, torcendo para que volte, algumas pessoas esperando um novo emprego aqui na cidade, algumas pessoas tentando empreender algumas coisas porque ficaram desempregados. Esses são os medos que a gente tem. Mas o Senhor Jesus que disse a Josué, há promessas que são específicas para ele, mas há promessas que são para mim e para você. Ele diz, tenha coragem porque eu estou com você. Tenha coragem. Talvez você viveu esse ano 2020 desanimado, liderando sobre o PGM, liderando sobre a vida de pessoas, e as pessoas desanimadas, sem querer frequentar, sem querer retornar aos seus contatos, e você ficou desanimado também. O Senhor Jesus, e através da palavra, Deus diz, tenha ânimo, tenha coragem, vá em frente, eu estou com você. E por causa dessas certezas, dessas incertezas que o mundo tem colocado no nosso coração. Essa semana, conversando com o pastor Fabrício sobre algumas coisas, e ele me falou de uma campanha que ele começou lá na igreja, justamente em função disso. Ele disse que criaram uma campanha onde criaram uma frase, um slogan, eu achei muito interessante isso, em que a frase era assim, não tenha fé, tenha medo, novamente eu troquei a frase, né, Moisés? Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Então nós precisamos fazer a nossa parte no cuidado, nós precisamos fazer a nossa parte nesses momentos de pandemia, mas nós não podemos deixar que isso sufoque a nossa fé. Por isso eu quero pensar em 3 certezas nesse texto para a nossa vida. 3 certezas. Primeiro, a promessa de Deus. Segundo, o poder de Deus. E a presença de Deus. Então em nós há uma promessa de Deus. Na sua vida há a promessa de Deus. Há o poder de Deus e a presença de Deus. É isso que nos sustenta. É isso que nos faz chegar até aqui. E veja bem, vou repetir o versículo 3. Versículo 3 diz, como prometia Moisés. Como prometia Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então aqui, nesse momento, Deus trabalha na vida de Josué, faz ele relembrar, porque Josué sabia dessa promessa. Josué participa dessa história. Josué é daqueles que saiu de lá. E ele relembra para Josué a promessa. Ele relembra para Josué
aquela promessa que havia sido dada a Moisés: olha, o povo vai entrar na terra de Canaã, o povo vai herdar essa terra. Eles, onde tu pisar, e ele dá aqui os limites. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio o Eufrates, ao Líbano. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Esses eram os limites que o Senhor havia prometido e que havia de dar para a terra. Ele diz: é você quem vai atravessar esse povo. Não é Moisés, é você. Há uma promessa na nossa vida. Não é aquilo que alguém chega para você às vezes, né? Com uma linguagem aí, não, tem promessa de Deus para a sua vida, uma linguagem meio de teologia, de confissão positiva, não, tenha fé que tudo vai dar certo. Não, não é nesse sentido, são promessas específicas para a sua vida. Aquilo que Deus fala ao seu coração através da palavra, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Havia algo específico aqui. Essa promessa aqui é específica. O que nós tiramos aqui era uma lição para a nossa vida, porque Deus, como diz o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então é uma promessa. Veja o que diz em Números, no capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito ao faraó, ele tendo dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá? Ele é o Senhor. Então, o Deus que chamou você para liderar sobre pessoas, que comissionou você para liderar um PGM, para servir na vida da igreja, que chamou você para ganhar outras vidas, que tem colocado esse desejo, esse anseio no seu coração de ver a sua família salva para Cristo, é Ele quem vai cumprir essa promessa. Ele. Você não quer ver a sua família se perder. Você não quer ver seu pai ir para o inferno, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Há uma promessa específica sobre salvação também, lá quando Paulo e Silas estão presos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quando aquele carcereiro pergunta para Paulo: o que eu farei? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então nós não podemos pegar isso e Ctrl+C e Ctrl+V no sentido de que, não, mas por que a sua família também vai ser salva através da sua família? Por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, porque Deus quer usar a sua vida para ganhar outras pessoas e muito mais a sua própria família. Deus quer fazer isso. Então existem orações, existem coisas que nós fazemos e nós temos certeza de que Deus vai cumprir. São orações que a gente sabe que Deus vai responder. Senhor, salva a minha casa, salva a minha família. Você não está pedindo: Senhor, me dá uma casa de praia, não, me dá um carro novo, não. Você está orando por salvação de vidas. E aí eu pergunto para você, eu quero que você faça uma análise, um pensamento na sua vida, na sua oração diária. Por quantas pessoas você pede por salvação? Quantas pessoas, quando você ora, você apresenta o nome de Deus pedindo por salvação, porque Deus quer usar a sua vida, há uma promessa de salvação. E lembre-se que Josué, no capítulo 21, versículo 44, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde resistir-lhes, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo. Às vezes a gente está vivendo esse tempo, né, de nova gestão pública na nossa cidade, em todos os municípios, menos dos estados, mas todos os municípios têm ou uma nova gestão ou uma
gestão nova, né, no sentido de uma reeleição. E as pessoas talvez fiquem pensando assim, ele não cumpriu as promessas que havia feito, como é que vai cumprir agora de novo? Quantas promessas você já fez para alguém, compromissos, e você mesmo não conseguiu honrar, não conseguiu cumprir? Mas só que com o nosso Deus não é assim. Todas. Nenhuma palavra falhou. De todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu, porque é o Senhor. Não é palavra humana, não é no braço humano. Todas, tudo. Não é uma coisa ou outra, não é uma parte, tudo se cumpriu na nossa vida. E aí, seguindo mais um pouco em Josué, no 23, 14 a 16, diz assim, hoje vou pelo caminho de toda a terra, que toda a terra vai, e sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, falou no vosso respeito. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então aquelas promessas que Deus havia feito a Moisés, que repete para Josué, todas elas haviam se cumprido. E nós somos alvos dessa promessa da graça de hoje. Versículo 15. E assim como todas as boas coisas de que o Senhor, vosso Deus, vos falou aconteceram, também o Senhor trará sobre vós todos os males, até vos destruir nesta terra que Ele vos deu. Se quebrardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, e cultuardes a outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa morrereis na boa terra que Ele vos deu. Você percebe a diferença do versículo 14 para o versículo 15 e 16? Houve uma promessa, toda se cumpriu, nenhuma palavra falhou, mas aí o que a palavra de Josué vem para o povo? Ele está encerrando aqui. Josué só tem mais um capítulo, capítulo 24. Finalizando o capítulo. Mas o que diz? Assim como todas as coisas boas que o Senhor vosso Deus lhes falou aconteceram, também virá sobre vós os males, se você não cumprir a sua parte, se você se desviar do caminho, se você não honrar o Senhor. Da mesma forma como a condição vem para que ela aconteça, a condição vem para que os castigos venham sobre a nossa vida. Por isso, vale a pena honrar o Senhor. Por isso, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena dedicar a nossa vida ao Senhor. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena abrir mão de coisas atemporais, temporárias por aquelas que são atemporais. Vale a pena colocar Deus na nossa vida acima de todas as coisas. E não só um jargão público, não. Deus precisa ser a primícia em nossa vida. Vale a pena. Hebreus no capítulo 10, 23, você conhece o texto, até se canta sobre ele, que Deus é fiel para cumprir, o meu Deus nunca falhará. E aí repito Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou bem certo, ou estou certo, disto, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para cumprir, é fiel. Sabe quais são as promessas de Deus para a nossa vida nesse tempo? Provisão, cuidado, fortalecimento, renovo, promessas de paz, promessas de salvação, promessas de vida para a minha vida e para a sua vida. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida em abundância, vida com o Senhor. Por isso, vale a pena dedicar a nossa vida ao Senhor. Por isso, vale a pena honrar ao Senhor. Por isso, vale a pena servir ao Senhor. A primeira certeza que nós temos nesses versículos aqui, qual foi? A primeira? A promessa. Promessa de Deus na nossa vida. E como disse, repito, não é um jargão de teologia da prosperidade ou teologia de confissão positiva, não como se canta muitas coisas aí, não. São promessas de Deus para a nossa vida.
A segunda coisa que nós temos aqui é o poder de Deus. Versículo 5 nos mostra isso. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Ninguém. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. O texto lá de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, é essa citação. O escritor de Hebreus, se nós não sabemos quem é, ele faz essa citação. Nunca deixarei, jamais abandonarei. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Naqueles momentos mais difíceis que você enfrentou na sua vida, o Senhor estava lá com você. Aqueles momentos mais angustiantes que você passou, Deus estava lá com você. Era Ele quem estava lá. Não é em alguns momentos que Ele está conosco, não. Não é em algumas situações, não. Em todos os momentos Ele está conosco. Em todos os momentos. E queridos irmãos, nós precisamos fortalecer o nosso espírito com essas verdades. Eu e você, nós precisamos fortalecer o espírito com essas verdades. Josué sabia dos desafios que tinha pela frente. Josué sabia que o que ele iria enfrentar não era uma coisa fácil, porque ele já sabia quem eram os homens que estavam lá. Josué sabia que os homens que ele iria enfrentar seriam momentos difíceis. Josué sabia. Mas Josué recebe uma palavra que é de Deus. Ele diz: do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Queridos irmãos, é como se Josué estivesse recebendo aqui uma carta branca, vou usar essa expressão. Uma convicção, uma certeza. E você e eu, nós precisamos a cada dia ter essa certeza no nosso coração. Porque o Deus que esteve com Josué e com Moisés é o mesmo Deus que está conosco hoje em dia, que nos ajuda, que tem nos livrado, que provê, que nos protege, que nos guarda. É o mesmo Deus. Ele que chamou e Ele que é fiel para cumprir. Ele é o Senhor e Ele está presente na nossa vida. Ele é o Senhor. Quantas ações que mostram o poder de Deus na história da humanidade. Quantas coisas, quantos milagres. Milagres escritos na Bíblia e milagres recentes. Milagres experimentados por mim e por você. Milagres experimentados ao longo da história por tantas pessoas. Quantos nós poderíamos contar? Quando Deus chama Abraão, lembra das experiências de Deus com Abraão. Se fôssemos aqui só falar das experiências de Deus com Abraão, os momentos de Deus com Abraão, do relacionamento de Deus com Abraão, quando Deus chama ele de amigo. Só isso já teríamos aqui muitas histórias e muitas lições. E se formos pensar na história recente para Josué, a história de Moisés com Faraó e a história de Moisés nessa peregrinação. História recente, história que Josué conhecia. Como que Deus age, como que Deus se encontra com Moisés lá onde ele está, na terra do seu sogro. Como que lá Deus aparece, fala com ele e o empodera para que ele voltasse para o Egito, o lugar que ele saiu fugido com medo por ter morto um egípcio. Agora ele volta como enviado, como escolhido de Deus para essa missão. Um chamado especial. É como que quando você tiver um momento de dúvida, tiver um momento de medo, tiver um momento em que não sabe como a sua vida está fracassando, lembre de como Deus tocou na sua vida. Lembre de como Deus falou ao seu coração. Lembre do dia da sua conversão. Lembre do modo extraordinário como Jesus lhe salvou. Lembre dos livramentos que Deus já te deu. E agradece, e honra, e glorifica o nome do Senhor. Faz isso. Todas as pragas foram demonstrações do poder de Deus. E é fantástico, porque eu estava lendo outro dia, acho que a partir da terceira praga, se não me falha a memória, se você lembra aí, pode me ajudar, elas não chegam mais à casa dos hebreus. Acontecia lá no faraó, no palácio,
mas na terra, em Sicar, onde eles estavam, as pragas não chegavam. Porque Deus é quem estava protegendo. Se o Covid não chegou na sua casa, ou se o Covid chegou, mas se não levou ninguém na sua casa, foi porque Deus estava protegendo você, Deus estava cuidando de você, porque Ele é o Senhor e Ele tem um projeto especial na sua vida. Se você não não perdeu a sua vida no sentido econômico, financeiro, nesse período de pandemia, não foi a ação humana, foi o poder de Deus. E por isso o texto vai dizendo sempre, com mão forte, com o braço estendido, Deus age. Quando o povo sai, depois de muita luta, depois da morte de todo o primogênito, que obviamente é a pior de todas as pragas, porque agora o faraó sente na sua pele a morte do seu filho. Ele diz, vão embora. O povo vai, e alguns dias depois o faraó se arrepende e vai atrás. E aí Deus diz, esses que vocês estão vendo não verão mais. O povo entra no mar, mas o povo não sai daquele mar. Porque Deus é quem está protegendo o seu povo. É Deus quem está protegendo a sua vida. É Deus quem está cuidando de você. É Deus, é Deus, é Deus. O poder é de Deus. Não é o meu poder, não é o seu poder, não é a sua estratégia para liderar, não é a minha estratégia para ser pastor da igreja, não. É o poder de Deus na nossa vida que age em nós. E aí Deus abre o mar vermelho. Logo depois as águas estão amargas, lá em mar ele transforma em água doce. O alimento vinha diariamente, caía do céu o maná, caía do céu as cordonizes. Quando o povo disse, não, nós não queremos mais comer isso não, veio carne para o povo comer. A gente preferia estar lá no Egito, lá tinha os caldeirões de carne. Deus manda as cordonizes, Deus manda a carne. Queridos irmãos, de dia, calor escaldante do deserto, uma nuvem para proteger o povo. De noite, porque conquanto o dia é muito quente, a noite é o contrário, é muito frio. E aí tinha o quê? Fogo para aquecer, para iluminar. Deus presente na vida daquele povo. Você não tem experimentado dessa graça, você não tem experimentado desses milagres, você não tem experimentado dessa nuvem que te protege do sol, que é a presença de Deus, e do fogo para te aquecer e te iluminar. Nós temos experimentado de tantas vezes do poder de Deus agindo na nossa vida. E eu desafio você a trazer a sua memória, a trazer a sua lembrança, o poder, a ação de Deus na sua vida. Deus é bom, Deus é bom. O nosso Deus que é o Todo-Poderoso e está conosco diariamente. Quando eu adoeci emocionalmente, com essa crise emocional, e eu me lembro, os primeiros dias terríveis, que eu pensei que eu não iria conseguir mais nem viver. E aí me veio na mente esse corinho, eu já falei para os irmãos isso, me acompanha, eu penso nele até hoje, em vários momentos da minha vida. E eu lembro-me que eu caminhando na avenida ali, caminhando para me exercitar fisicamente, né? E eu ficava cantando assim, um corinho da infância. Alguns irmãos vão lembrar. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. E eu cantava isso, garoto, adolescente na igreja. Mas eu caminhando e cantando disso, e Deus me lembrando. Senhor, contigo não temerei, Tu és Deus forte, contigo vencerei. Senhor, contigo não temerei,
Tu és Deus forte e contigo vencerei. E meus irmãos, até hoje, quando a minha mente começa a divagar, quando o medo começa a se apoderar de mim, quando algumas incertezas começam a vir, eu começo a cantar: Senhor, Tu és o meu Deus forte. E Deus nos faz lembrar do seu braço forte, da sua mão estendida, porque é o poder de Deus na nossa vida que atua em nós. Não é o seu intelecto que tem feito de você alguém vitorioso, que tem feito concluir a faculdade, que tem feito ser um bom empregado, que tem te dado a perspicácia no serviço. Não é o poder de Deus, porque é Ele quem opera na nossa vida. É Ele. Mas a última coisa, eu falei da promessa de Deus para a nossa vida, do poder e a presença de Deus. Vamos para o texto. Ninguém conseguirá resistir a você. O poder é de Deus, porque Ele estaria com ele. Versículo 6, ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido na vida? Quem é que não quer? Aqui está a receita. Está a receita aqui. Você, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, criança, quer ser bem-sucedido na vida? Aqui está a receita. Aqui está a receita. De 6 a 9 está a receita. A receita do sucesso. Está aqui. E ele diz, versículos 9: não fui eu que lhe ordenei? Fui eu que lhe ordenei? Não fui eu? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Os momentos mais difíceis que nós enfrentamos na nossa vida e que nós passamos, o Senhor estava conosco lá. O Senhor estava conosco quando você achou que tudo ia dar errado. Era Deus que estava com você. Quando você achou que estava tudo perdido, Deus estava com você. Quando você achou que não tinha como resolver, que não tinha jeito, Deus estava lá. Deus não é aquele amigo que chega só na hora da festa, não. Porque na hora de festa é muito fácil você ter muitos amigos. Qualquer pessoa que fizer uma festa aí, convidar muitas pessoas, as pessoas vão, o povo gosta de festa. Mas como disse o provérbio de hoje, na nossa meditação, há amigos que são mais chegados que o irmão. E só Jesus é um amigo que nunca falha. Eu estarei com você, eu te guardarei. Êxodo capítulo 33, versículo 15 diz: você acha que existe algum lugar onde Deus não poderá estar conosco? Não existe. No Salmo, em Êxodo 33, versículo 15, você vai ver, não existe. Deus está em todo lugar. Lembra do Salmo de Davi, o Salmo 139? Se subo ao céu, tu estás. Se eu vou à profundeza do mar, tu estás. Aonde eu não tem lugar em que Deus seja limitado a cuidar de nós, a estar conosco. É a presença dEle. Em todos os dias, em todos os momentos de nossa vida, Deus está conosco. Não há aquele momento em que Ele não pode mais ir. Eu acho fantástica aquela expressão dos meninos lá na Babilônia, escravos, né? Ananias, Misael e Azarias, os nomes hebreus dele, os nomes babilônicos que foram dados a eles, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Quando a grande estátua do rei Nabucodonosor é colocada e há decreto de que todos deveriam se prostrar e adorar. Todos.
E quem não se prostrasse seria jogado na fornalha. E eles não se prostram diante daquele ídolo. As pessoas hoje estão se prostrando diante de ídolos quando estão se prostrando e se dedicando e se prostrando diante do pecado. E se entregando ao pecado. Quando Nabucodonosor percebe e é dito para ele, olha, os meninos lá da Babilônia, ou os meninos lá dos hebreus lá, fizeram pouco caso da sua ordem. E aí Nabucodonosor chama, dá uma nova chance. E ele diz, rei meu senhor, o Deus em que nós servimos é o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. Eu não sei se Ele vai nos livrar da fornalha, mas uma coisa nós sabemos, nós não vamos nos dobrar ao Senhor. Puxa vida, maravilha, que coisa fantástica. Se Deus vai livrar, se fosse o pessoal da confissão positiva hoje, né, Moisés? Não. Pode ir que Deus vai livrar, não. Eu acho interessante que alguém diz assim, porque Deus é fiel, então por isso que Ele fez. Não, Deus não é infiel em momento nenhum. Deus não é infiel em momento nenhum. Quer Ele faça algo que você goste, quer Ele faça algo que você não goste, Ele é fiel. Ele é fiel. E aqueles jovens disseram, nós não vamos entrar, embora a gente não saiba se Deus vai nos livrar ou não. E aí você conhece a história, tem filmes e tem muitos escritos. Eles entram, a fornalha é aquecida 7 vezes mais. E daqui a pouco eles veem não só 3 pessoas lá, mas 4. E quem estava presente com eles, livrando e protegendo, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é Jesus. O anjo do Senhor é o mesmo que está ao nosso lado. O anjo do Senhor é o mesmo que está na nossa casa. O anjo do Senhor é o mesmo que nos ajuda e que tem nos ajudado na nossa vida. É o anjo do Senhor, é Jesus Cristo, presente em nós na pessoa do Espírito Santo. É Ele quem tem. Agora, lembre-se do que Josué fala no capítulo 23. Se você desobedecer, as bênçãos são retiradas. A proteção é retirada. O poder é retirado. A presença é retirada. E aqui não se trata de perda de salvação. Aqui se trata de vida com Deus. Você sabe qual é a diferença entre um crente e um não crente? A diferença entre um crente e um não crente, a diferença entre um cristão, um evangélico e um não cristão é Deus, é Jesus, porque é Ele quem age na nossa vida. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele, é o Senhor, é Deus. Ele é o Senhor. Então, se Jesus age na minha vida, eu vou fazer coisas, eu vou produzir frutos dignos do nome do Senhor. Mas se Jesus não agir na minha vida, se eu agir, se for o meu eu, se for a minha carne, eu vou fazer coisas indignas, que não merecem elogio. Quando você faz alguma coisa que merece algum elogio, foi Deus, foi o Senhor, é a presença de Deus, é o poder de Deus, a promessa de Deus. Lembremos-nos do Senhor Jesus em seus últimos dias aqui na terra. Jesus tem aquele encontro, depois de morto, ressuscitou, ele tem um encontro na praia com os discípulos. E 7 dos discípulos, se não me falha a memória, 7 vão acompanhar Pedro a pescar, a voltar à vidinha deles normal. Porque por falta do poder, da promessa e da presença, eles esqueceram disso. Eles voltam lá, porque Pedro diz, o mestre morreu, eu vou pescar. Aí os filhos de Zebedeu e os outros, vários, o texto diz, os que vão com ele, nós vamos também. E o vou pescar aqui, eu já preguei sobre isso, não é o vou a, é eu vou para. Eu vi uma mensagem sobre isso, um estudo. O termo do grego não é eu vou a lá, não, eu vou para, eu vou ficar lá, eu vou para pescar. Acho que foi o pastor Exaltino que eu ouvi ele dizendo isso, eu vou para. Existe uma diferença muito grande de eu vou a e eu vou para. E ali era eu vou
para pescar. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar à vida de pescador. Eu vou voltar ao que eu era antes. Mas Jesus, em sua graça, em sua misericórdia, em seu poder, Ele aparece. E vai lá na praia. Quando eles estão chegando, o Senhor aparece. E assim, pegaram alguma coisa? Pegaram alguma coisa? Eles não haviam pego nada. E Jesus diz o quê? Lança a rede aí do lado. E eles lançam a rede. Mas quando eles chegam na praia, eles pegaram 153 grandes peixes. Mas quando chegam na praia, o Senhor Jesus está lá na beira da praia com fogo e pão e peixe. Pronto. E quem pescou? E o Senhor dá uma missão à sua igreja e dá uma missão àqueles discípulos. Renova o compromisso, traz à memória dele aquilo que eles seriam. E diz, Mateus 28, 18 a 20. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E Jesus transfere. Ele diz, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença de Deus. É a presença de Deus na nossa vida. Está com medo? Todo mundo tem medo. Querendo desistir? Achando que o chamado, achando que Deus não está conosco? Achando que o chamado que um dia você recebeu passou? A palavra de Deus diz que a vocação e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus é o Senhor. Ele quer fazer algo especial na sua vida. Lembre-se, a promessa de Deus na nossa vida, o poder de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você não desista, que você saiba que o Senhor está presente, que você saiba que o Senhor é contigo, que você saiba que o Senhor é o Deus verdadeiro e todo-poderoso e é Ele quem habita em nossa vida. Ele é o Senhor. Não fui eu que te ordenei? Seja forte. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Nós vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nos guarda, Pai, nos fortalece, Senhor, nos sustenta, Deus. Senhor, nos livra de tropeçar, nos livra dos nossos medos e nos ajude, ó Deus, a cada dia, a cada renovar da tua misericórdia na nossa vida, todas as manhãs, nós possamos nos lembrar das tuas promessas para a nossa vida. Nós possamos nos lembrar, Senhor, do teu poder que opera e age em nós. Nós possamos nos lembrar, Senhor, da tua presença conosco, Pai. Obrigado, Deus, por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu cuidado. Oh, Deus, nós estamos aqui porque nós queremos continuar servindo ao Senhor. Porque, ó Deus, nós queremos ser instrumento do Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor. Há uma terra a conquistar, há pessoas a serem salvas e ganhas para Cristo, há pessoas sedentas do Evangelho, há pessoas precisando de nós. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, age na nossa vida para a tua glória, Senhor. Ó Deus amado, é assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.